18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você ligado aí na melhor programação de Manaus. Começa agora, hein? Pra você, mais uma edição do programa 18 horas. E hoje, em especial, hoje é sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. Nós juntos, hein? Mais uma vez nessa sexta-feira com você até às 7 da noite. Nos estúdios temos Ari Guedes, DJ Ari Guedes, Karime Leão e Carlos Júlio na apresentação. Trovão tá lá no aplicativo humano, transmitindo aí para todo o Brasil e para o mundo via internet. Mais uma edição do programa 18 horas. Ok, estamos juntos então. Um alô especial aí para a equipe de jornalistas que produz aí o 18 horas e um alô especial também para a equipe da Mix FM, essa rádio aí que é a melhor rádio do Brasil. Karime Leão, tudo bem? Hoje é sexta, hein, Cacá? Tudo Sextou! Certo, né? E sextou em grande estilo, né? 30 de outubro, Halloween. Sextou em grande estilo. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos, sim, até às 7 da noite no programa 18 horas. E um boa noite especial para a galera do aplicativo humano que nos assiste ao vivo aqui nos estúdios. Bacana. Logo mais o programa estará lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus, e também no nosso canal do YouTube. Bacana, Karime. Olha só que bonitinho, Karime. E acontece até, né, este sábado, amanhã, inclusive, um festival aí virtual. Uma feira, né? É, uma feira virtual, olha que bacana. De adoção com mais aí de 110 animais. Todos, inclusive, estão aí castrados, vermifugados e também vacinados, né? Pronto para serem adotados, portanto. A ação faz parte aí de uma iniciativa do Shopping Ponta Negra, em parceria com a Associação Portal dos Anjos Manaus. Bacana. Pois é, Carlão, muito bacana. Ó, são mais de 110 cachorros e gatos resgatados que estarão disponíveis para adoção numa feira virtual, viu, gente? Então não precisa ir para lugar nenhum. A feira vai ser virtual. Para conferir os pets, acesse o Instagram @Shopping Ponta Negra. @Shopping Ponta Negra, tudo junto, ou então o site do Shopping Ponta Negra. E as pessoas que se interessarem, pois é, por algum desses pets, elas vão ser direcionadas para a Associação Portal dos Anjos. E eles vão falar com a galera pelo WhatsApp 984144534. 984144534. Para quê? Para uma entrevista. E aí eles precisam saber o porquê, né? O que essa família espera do bichinho, qual é a rotina dessa família, a dinâmica da casa, né? E ainda explicar os cuidados e responsabilidades que um animal implica, porque é muita responsabilidade, sim. Então, se você está a fim de ter um animal, um pet, são vários pontos que você tem que lembrar. É praticamente mais uma pessoa da família, né, Carlão? Com certeza. E essa ação, ela é interessante, né? Você participar de tudo isso daí, porque são medidas, né, que ajudam a associação, né, a diminuir o número de animais devolvidos em adoções que são feitas às vezes por impulso, né? Pessoal, eu quero e pronto. Então você tem que estar bem ciente, bem consciente disso. É bacana. A Associação Portal dos Anjos existe há mais de 10 anos e conta aí com voluntários responsáveis por reabilitar, castrar, cuidar e arcar com todas as despesas, né? Até os bichanos serem adotados. Eles cuidam realmente. A associação fica no Parque das Laranjeiras. Bacana, né? É uma boa. E é sempre bom lembrar, né, que tem muita responsabilidade envolvida aí na adoção de um bichinho, de um gato, de um cachorrinho, enfim, de um animal de estimação. Você tem que lembrar que se você quiser viajar, alguém tem que ficar cuidando dele, você tem que lembrar que pode ficar doente, esses bichinhos vão envelhecer e quando eles ficam velhos é a época que eles precisam mais da gente, né, Carlão? Tem que ter toda essa responsabilidade. Bacana, 6h04 em Manaus, você está no melhor Mix do Brasil, nós vamos juntos, hein, com você até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a escalda de novos casos e de mortes por Covid-19 no Amazonas, a escalada, de novos casos e de mortes por Covid no Amazonas não para de crescer. Ontem, o estado voltou a registrar mais de 1.000 novos casos, precisamente 1.013 pessoas. 1.013 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. Pois é, Carlão, e infelizmente as mortes também estão em escalada crescente.
Pelo 9º dia consecutivo, o número de mortes por Covid-19 se mantém em alta no Amazonas. Só nesta quinta-feira foram registradas mais 25 mortes, elevando o total de mortes para 4.516. E a média diária de sepultamentos aqui em Manaus já é a terceira maior do ano. E o número de internações também está em alta. Ontem passamos de 500 internados com suspeita de casos confirmados já da Covid. São 502 pacientes nos leitos dos hospitais. O maior número, inclusive, desde o mês de junho. Ok? Os hospitais, aí, o hospital de referência para tratamento de Covid é o Delfim Aziz, né? Está com mais de 95% dos leitos já ocupados. E as pessoas, tanto aqui em Manaus quanto no interior, continuam se aglomerando, muitos sem se preocupar com as medidas de prevenção, como o uso da máscara, por exemplo. As mortes parecem não assustar quem mora por aqui, né? Quem mora aqui no estado e no interior do Amazonas, que continuam agindo, na sua maioria, como se não estivéssemos vivendo numa pandemia. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o prefeito Arthur Virgílio Neto estendeu até o fim de novembro a vigência de 4 decretos contra a Covid-19. O prefeito prorrogou o teletrabalho para servidores municipais, manteve suspensas as autorizações para eventos, hein? Olha aí o detalhe. E também proibição para o corte de água e a cobrança de estacionamento do Zona Azul. Bom, e sobre a aglomeração de pessoas nos eventos dos candidatos no interior, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas não tomou nenhuma medida de restrição. Apenas alertou os partidos e candidatos para cumprirem as normas estabelecidas pelo governo do estado e pelos prefeitos de cada município. Aí os candidatos poderiam sim, né, ter ao menos aí um bom senso, né? Muito simples isso, de não promover, né, as aglomerações e colocar o controle da doença em xeque, né? Tá na mão dele, é só controlar isso. Sem distanciamento social será quase impossível conter aí o aumento dos casos. Isso é sério. Todos têm que entender que vidas estão em jogo e que pode ser sim feita a campanha política, mas é claro, sem aglomeração. 18 horas. E mais uma pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Manaus foi divulgada nesta sexta-feira. Há 17 dias das eleições de 15 de novembro. O Instituto Eficaz revela que se as eleições fossem hoje, Amazonino Mendes, o candidato do Podemos, teria 29,8% dos votos e Davi Almeida seria o segundo colocado com 18,1%. E o terceiro, né, candidato mais citado foi Ricardo Nicolau, do PSD, com 11,7%. Em quarto lugar aparece o candidato do PT, que é o José Ricardo, com 6,1% das intenções de voto. Seguido por o Coronel Menezes, do Patriota, com 5%, e Alberto Neto, do Republicanos, que tem 4,8%. O ex-prefeito Alfredo Nascimento, do PL, segue na 7ª posição e tem 3,7% da intenção de voto. Romero Reis, do Partido Novo, tem 1,4%. Chico Preto, do DC, também tem 1,4%. E na última posição, empatados, estão Gilberto Vasconcelos, do PSTU, e Marcelo Amil, do PCdoB, ambos com 0,2% das intenções de voto. E os eleitores, hein? Os eleitores que votariam em branco ou nulo somam 11,1%. E os que ainda não se decidiram, estão na dúvida ainda, né? Chegam a 6,5%. E assim como apontou aí as outras pesquisas, num cenário de segundo turno, Amazonino Mendes também venceria seus adversários. A pesquisa do Instituto Eficaz foi realizada no período de 26 a 29 de outubro. Entrevistou 1.000 pessoas e tem margem de erro de 3,2% para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE com o número AM 05518/2020. Você está ouvindo 18 horas. Também está prevista, né? Confirmada é a visita do presidente Hamilton Mourão, quer dizer, o vice-presidente Hamilton Mourão, né, ao Amazonas com mais 10 diplomatas. A intenção é mostrar para o mundo que a Amazônia está preservada. Vamos saber o que a bancada federal do Amazonas pensa sobre essa visita agora na reportagem de Cíntia Blink.
Somente até junho de 2020, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, identificou que a Amazônia teve mais de 3 mil quilômetros devastados. Mas contra os dados, o vice-presidente do Brasil quer levar 10 representantes de outros países para sobrevoar a Amazônia. O objetivo é mostrar que a floresta está preservada. Sobre essa iniciativa, alguns representantes da bancada federal do Amazonas dizem o que pensam e não há unanimidade. Para o deputado José Ricardo, os gringos só serão apresentados ao que não está devastado. Trazer pessoas representantes de vários outros países e não mostrar a realidade significa que está escondendo a verdade. E pelo que eu sei, eles não vão fazer visitas nas áreas efetivamente devastadas, desmatadas que nós temos, principalmente no sul do estado. Já o senador Omar Aziz pensa diferente do parlamentar do PT e fala da importância da visita para a Zona Franca de Manaus. O estado do Amazonas continua com a sua floresta intacta, acima de 97%, 98% dela totalmente preservada. E o vice-presidente Mourão vem mostrar a nossa realidade. Por isso, da importância de ter o polo industrial pleno, funcionando, com os incentivos em dia, para que a gente possa gerar emprego e renda e não precisar utilizar de uma forma bastante crítica à floresta amazônica. O deputado Sidney Leite acredita que é fundamental discutir a Amazônia. Sempre que a gente discute a Amazônia, ela é importante. Que os diplomatas possam vir aqui também ela é muito importante. Agora é importante o seguinte, que nós possamos começar a discutir o papel do Estado brasileiro, como também dos governantes locais, no sentido de estruturar políticas de desenvolvimento com baixo impacto ambiental. A visita está prevista para a próxima semana, a partir de quarta-feira. Os diplomatas vão sobrevoar a Amazônia com o vice-presidente. Eles são representantes de 10 países: África do Sul, Alemanha, Canadá, Colômbia, Espanha, França, Peru, Portugal, Reino Unido e Suécia. Cíntia Blink, para os 18 horas. Pois é, mas o vice-presidente Hamilton Mourão disse hoje que essa viagem com os embaixadores aqui para a região amazônica pode ser adiada por causa do aumento do número de casos de Covid-19 aqui no Amazonas. Ele justifica a situação do vírus no estado do Amazonas, que deu assim uma escalada aqui na região. E será necessária agora uma avaliação de risco para saber se a viagem prevista para o início agora de novembro será mantida ou não. O Mourão disse ainda que, abre aspas, nós vamos fazer uma análise de risco porque a gente sabe que a situação no estado do Amazonas deu uma escalada. Então, vamos fazer uma reunião, uma análise de risco e se o risco estiver de médio para cima, nós vamos adiar a viagem, fecha aspas, disse o vice-presidente Hamilton Mourão. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, para os servidores públicos da Prefeitura de Manaus e do Governo do Amazonas, hoje é feriado, hein? E por conta do Dia dos Finados, eles já estão por conta aí do feriado prolongado e só retornam ao trabalho na próxima terça-feira. Pelo menos 50 mil pessoas devem deixar a capital com destino aos municípios vizinhos da região metropolitana. Os órgãos de fiscalização, eles vão intensificar as ações nas principais saídas da cidade para impedir o fluxo de veículos clandestinos nas rodovias e também fiscalizar o cumprimento das regras sanitárias contra a Covid-19. E a repórter Nathalie Moraes, ela traz mais detalhes sobre o assunto pra gente agora. Mais de 50 mil pessoas devem deixar Manaus com destino à região metropolitana nesse feriadão prolongado. E a Agência Reguladora dos Serviços Públicos, delegados e contratados do Amazonas intensificará, a partir de hoje, a fiscalização dos veículos que realizam o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em todo o estado. Segundo o chefe de fiscalização de transportes da Arcepan, Sérgio Pimenta, as ações se estenderão até o feriado do Dia de Finados e tem o objetivo de coibir o fluxo de veículos clandestinos nas rodovias da região metropolitana de Manaus e as exigências dos protocolos de saúde. Nesse feriado de Finados, a CEPAM estará intensificando a fiscalização do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e estará exigindo o cadastro do veículo e da empresa junto à agência, o seguro APP e RCF
com a vigência e os protocolos de segurança. Limitação na capacidade de transporte de passageiros em 50%, uso obrigatório de máscaras em todo o período da viagem e a disponibilização de álcool em gel a todos os passageiros. Com a prorrogação do decreto estadual que proíbe o funcionamento de bares, praias e flutuantes, a agência reguladora espera um número semelhante ao do último feriado prolongado em fiscalizações. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e agora o assunto é o Imposto de Renda 2020. Isso porque até o próximo domingo, 1º de novembro, a Receita Federal vai enviar mais de 4.000 cartas para amazonenses que estão na malha fina. E a ação do fisco é para os contribuintes que ainda podem se autorregularizar fazendo a retificação da declaração anual do Imposto de Renda. Os detalhes você confere agora com Júlia Gomes. No Amazonas serão enviadas 4.139 cartas a contribuintes que estão na malha fina do Imposto de Renda Pessoa Física 2020, ano base 2019. De acordo com a Receita Federal, o comunicado é somente para os contribuintes que ainda podem se autorregularizar, aqueles que não foram intimados nem notificados. A contadora Kelly Rocha explica que quando o contribuinte recebe a correspondência, ele precisa retificar a declaração anual de imposto de renda a partir das correções solicitadas pela Receita e assim evitar ser intimado formalmente. Porque se ele não providenciar o que a Receita Federal está sugerindo, está informando para ele, na verdade, o que acontece? A Receita Federal, ela notifica novamente, só que aí quando ela notificar pela segunda vez, ela já não te dá a opção de retificar o problema. Ela já solicita de você as comprovações do que ela está solicitando. Aí, uma vez que você não tem esse tipo de comprovação, ela simplesmente lança a multa de ofício. A contadora dá orientações caso você seja um desses contribuintes que recebeu a carta emitida pela Receita Federal. O primeiro passo, a pessoa tem que verificar qual é a pendência, o motivo que caiu na malha, entendeu? Aí, a partir daí, depois que a gente já sabe qual foi o motivo, o que ocasionou a malha, a gente verifica se a gente tem o comprovante, se foi em caso de alguma despesa que foi lançada no imposto de renda e eles estão pedindo comprovação, ou se foi algum rendimento que a pessoa deixou de declarar. Sabendo qual é o problema, a gente tem a opção de retificar essa declaração e corrigir o problema e envia novamente para a Receita. Em todo o país serão enviadas 334.000 cartas com a declaração do imposto de renda retida na malha fina. Para saber a situação da sua declaração apresentada, basta consultar as informações disponíveis na página da Receita Federal na internet. Não é necessário comparecer na sede da Receita. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o 13º salário pode sofrer uma redução de até 50% nesse ano. As pessoas que tiveram o contrato suspenso durante a pandemia vão receber o benefício proporcional ao tempo de trabalho durante 2020. E a repórter Nathalie Moraes conversou com especialistas que falaram sobre o assunto e explicaram como o desconto vai acontecer. A primeira parcela do 13º salário deve ser depositada na conta do trabalhador até o dia 30 de novembro. E já tem muita gente contando os dias na expectativa desse pagamento, já que com a redução de salários na pandemia, muitas contas se acumularam. O problema é que alguns trabalhadores devem receber um valor menor do que o esperado. São aqueles que tiveram um contrato suspenso este ano. Iniciativa adotada por muitas empresas por conta da pandemia. Com base na medida provisória 936, essa medida aí permitiu a redução da jornada de trabalho em até 70% e a suspensão de contratos de trabalho por até 6 meses. Em todo o país, cerca de 16 milhões de trabalhadores fizeram acordos com base na medida provisória, o que garantiu aí os seus empregos. Já com
44% tiveram seus contratos suspensos. No cálculo do 13º salário, não será contabilizado o período de paralisação dos serviços. Para você entender melhor, um funcionário que ganha em média R$2.000 e teve o seu contrato suspenso por 4 meses deve receber cerca de R$1.333,33. Se tivesse trabalhado 12 meses, receberia R$2.000. Quanto àqueles que tiveram redução na jornada de trabalho, não existe um consenso. Para o advogado trabalhista Marcos Lobo, não deve haver uma redução. No caso da redução, há o trabalho, ainda que com uma jornada reduzida, mas o governo, em contrapartida, manteve o patamar de remuneração do trabalhador justamente com o pagamento de uma ajuda compensatória. E por conta disso, eu interpreto e entendo que o pagamento da remuneração, no caso da redução, ela deve ser mantida na totalidade. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Polícia Federal deflagrou hoje a operação contra tráfico de drogas aqui no Amazonas. Foram cumpridos 5 mandados de prisão em Manaus e Santa Catarina. A Operação Áquila investiga a organização criminosa especializada no tráfico de drogas entre as cidades de Tabatinga e Manaus, com conexão em Balneário de Camboriú, em Santa Catarina. 5 mandados de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os investigados poderão responder pelos crimes de pertencimento à organização criminosa e tráfico de drogas, cujas penas somadas podem ultrapassar a 20 anos de prisão. E essa operação, ela começou após a prisão de 2 pessoas no aeródromo de Flores no mês de maio. Elas foram presas quando pousaram com um avião de pequeno porte vindo de Tabatinga, transportando cerca de 130 quilos de entorpecente. E depois das investigações, a Polícia Federal identificou novos membros da organização e até uma empresa que era usada como fachada para a lavagem de dinheiro. 18 horas. 6 horas e 22 minutos, você está no melhor Mix do Brasil, até às 7 a informação no programa 18 horas e hoje é sexta-feira, hein? Hoje é dia 30, esse mês tem 31, né, Karine? Amanhã ainda estamos em outubro, não é isso? É, outubro esse ano foi igual a agosto, né? Ô mêsinho pra demorar. Bom, vamos abrir a primeira da playlist de hoje, abrindo a playlist, vamos tocar aí o novo single do multi-instrumentista Roosevelt. Exato, e ele inclusive deve lançar um novo disco no ano que vem. E essa faixa que a gente vai ouvir agora faz parte do novo trabalho. Então vamos abrir a playlist de hoje, desta sexta-feira, com Feels Right. Você está ouvindo 18 horas. Legal, em 6 horas e 27 minutos, você está no melhor Mix do Brasil, a primeira em Roosevelt Feels Right, aqui em 100,7. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? A previsão do tempo para esta noite, também madrugada, com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 86%. Agora 6 horas e 27 minutos. Boa noite. Mix. E um estudo da Serasa Experian analisou o comportamento da população brasileira sobre o uso do empréstimo consignado. E o Amazonas superou a média nacional de solicitações de consignado para aposentados e pensionistas. Detalhe, hein? Quem aí busca isso, segundo especialistas, na tentativa de reorganizar as finanças, né? Tipo de crédito pode acabar aí se complicando ainda mais financeiramente. É um tipo de crédito que pode te complicar. Os detalhes nós vamos conferir na reportagem de Júlia Gomes. De acordo com os dados, o índice de consumidores que recorreram ao empréstimo consignado no Amazonas é de 18,8%, acima da média nacional, que é de 16,2%. De modo geral, a demanda por crédito consignado por aposentados e pensionistas vem muito da facilidade inserida nesse tipo de empréstimo, justamente porque as taxas de juros cobradas são menores e o valor das parcelas é descontado em folha. Logo, existe um estímulo tanto para o consumidor pegar emprestado quanto para os bancos emprestarem, dado a segurança do desconto em folha.
Segundo especialistas, entre os motivos para o Amazonas ultrapassar a média nacional em empréstimo consignado está a pandemia da Covid-19. Para o economista Guilherme Marques Moura, a alta taxa de desemprego no estado também está entre esses motivos. A gente pode colocar também como um motivo desse crescimento o aumento do desemprego no estado do Amazonas. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, no mês de agosto, o Amazonas era o 4º estado com a maior taxa de desemprego no Brasil. E como resultado disso, a gente observou também um aumento recente no endividamento das famílias e da inadimplência. Então, em muitos casos, os aposentados e pensionistas podem se tornar a única fonte de renda da casa, dado que os seus parentes podem ter perdido o emprego, dentre outras causas também decorrentes da crise econômica. Então eles se veem obrigados a fazer um empréstimo para poder suprir essa falta de renda. Mas é preciso cautela na hora de pedir o empréstimo, pois na tentativa de reorganizar as finanças, quem busca esse tipo de crédito pode acabar se complicando ainda mais financeiramente, como alerta o especialista. No caso dos aposentados e pensionistas, eles podem limitar o empréstimo até 35% da sua renda. Então, toda vez que a gente pegar um empréstimo, a gente fica obrigado a sobreviver com uma parcela menor da nossa renda. Então, se a gente já tinha um problema financeiro com uma renda maior, com uma renda menor, essa situação pode ficar ainda mais complicada. Então, o devedor tem que pensar em adaptar suas finanças para poder viver com menos e assim poder quitar o empréstimo. Caso contrário, existe um sério risco de gerar um efeito bola de neve, o endividamento hoje, gerar mais dívidas no futuro. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o mês de novembro ainda nem começou, né? Mas queremos já, começar aí a chamar a sua atenção para um assunto muito importante, um assunto muito sério, realmente. A campanha do Novembro Azul, que trata da importância e do diagnóstico precoce para o câncer de próstata. Só no ano passado, viu, Carlão? É muito importante mesmo. Ó, escutem os números. Mais de 1.160 homens foram diagnosticados com a doença só aqui no estado do Amazonas. Isso representa a média de 22 casos para cada 100 mil homens. E esse ano, por conta da pandemia da Covid-19, as atividades da campanha Novembro Azul acontecem virtualmente, como explica a repórter Nathalie Moraes. A estimativa 2020, lançada pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, mostra que o Amazonas pode ter 960 novos casos de câncer de próstata diagnosticados entre os anos de 2020 e 2021. A média seria aí de 22,23 diagnósticos para cada 100 mil homens. Segundo o INCA, 70% dos casos previstos para o estado estão concentrados aqui em Manaus, o equivalente a 680 diagnósticos. Segundo o urologista Giuseppe Figliolo, o câncer de próstata é uma doença silenciosa e o quanto antes for diagnosticada, maiores são as chances de cura. O câncer de próstata, ele é uma doença silenciosa. No início, ele não dá sintomas. E é justamente nessa fase que seria o ideal para fazer o diagnóstico, através de um exame simples, que é o exame de sangue, o PSA, e também do toque retal. Quando existe suspeita em algum desses exames, ou no PSA ou no toque retal, está indicado fazer uma biópsia. Quando a biópsia vem positiva para câncer de próstata, existem várias formas de tratamento, dentre elas a cirurgia, que pode ser feita por via convencional, pode ser feita por via laparoscópica ou até mesmo robótica. Existe o tratamento com radioterapia. A grande verdade é que 90% dos cânceres de próstata, quando são diagnosticados em fase inicial, eles têm tratamento e a pessoa fica curada. Este ano, em função da pandemia da Covid-19, a Fundação SECOM não realizará atividades em relação ao Novembro Azul. As orientações serão realizadas através das redes sociais. Mas o especialista alerta: quem tem diagnóstico de câncer na família deve procurar fazer os exames regularmente a partir dos 40 anos. Normalmente acomete indivíduos a partir da 4ª, 5ª, 6ª década de vida e recomenda-se fazer o exame anual a partir de 50 anos, e para quem tem algum antecedente na família,
pai, irmãos, tios que tiveram problema de câncer de próstata a partir de 45 anos. Portanto, essa é a dica: seja herói da sua própria saúde. O câncer de próstata é o tipo de câncer mais comum entre os homens em todas as regiões do nosso país. E a única forma de garantir a cura para essa doença é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, os homens devem procurar fazer o acompanhamento com um médico urologista. Nathalie Moraes, para os 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a vacinação contra poliomielite e outras doenças segue durante o feriado prolongado, sim. A Prefeitura de Manaus informou que vai seguir aí com as ações da campanha contra a poliomielite e de multivacinação durante o feriado prolongado, que começou hoje e vai até segunda-feira, dia de finados. E a imunização acontece em 10 unidades básicas de saúde que funcionam em horário prolongado, tá? As crianças e adolescentes até 14 anos de idade são o público-alvo e o horário de atendimento segue das 8 da manhã até o meio-dia. E a lista completa dos postos está no site da Secretaria Municipal de Saúde. 18 horas. Olha só essa informação, hein, querido ouvinte. Com a proximidade aí do fim de ano, atenção, hein? Criminosos estão aproveitando o momento para aplicar um novo golpe aí, que é o falso abono de Natal. Não perdem tempo aí, que seria pago pelo governo federal no valor de R$800. E exatamente por isso é preciso ficar atento para não cair nessa nova fraude. E vamos saber como evitar agora na reportagem de Júlia Gomes. A mensagem falsa informa que já está disponível o cadastramento para o abono emergencial de Natal, que seria pago pelo governo federal no valor de R$800, e que o tal abono de Natal é válido para todas as pessoas que receberam o auxílio emergencial motivado pela pandemia de Covid-19. Com o novo golpe, os criminosos assinam serviços de telefonia que são cobrados das vítimas, segundo uma empresa de cibersegurança. Mas a forma como a fraude acontece já é bastante conhecida, por meio de links falsos compartilhados por aplicativos de mensagens que direcionam as vítimas a sites falsos para obter os dados pessoais. O Ministério da Cidadania já emitiu nota informando que tanto na lei que instituiu o auxílio emergencial de R$600, quanto na medida provisória que reduziu o valor do benefício, não há qualquer menção a abonos de Natal. E que o período de solicitação para receber o auxílio emergencial foi encerrado no mês de julho. Por isso, é preciso ficar atento e sempre desconfiar de links enviados por meio de mensagens de aplicativo. Aldo Evangelista, advogado em direito digital, explica que o perigo pode estar em uma mensagem recebida no celular e até mesmo em uma ligação, mas afirma que é possível se proteger. A forma de se proteger é justamente se desconfiar sempre do que você recebe nas redes sociais, na internet, no seu e-mail, ter uma educação digital para utilizar tudo isso, instalar antivírus, verificar a certificação HTTPS se existe no site, não abrir qualquer link que você receba, verifique a veracidade desse link, se realmente é de uma empresa verdadeira, de uma corporação verdadeira, e se assim, mesmo assim você não for vítima, procurar um advogado especialista de direito digital ou a delegacia também especializada no assunto. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E por falar em abono, o novo calendário do auxílio emergencial começou hoje com o pagamento do benefício por meio de depósito em conta digital para o ciclo 4 do calendário. Bom, esse grupo aí inclui trabalhadores informais cadastrados pelo aplicativo da Caixa e inscritos no CAD Único, que vão receber da primeira à quinta parcela de R$600, além da primeira e segunda extras de R$300, dependendo da data de entrada no programa. Ao todo, vão ser beneficiados aí em conta digital 3,6 milhões nascidos em janeiro. 18 horas. Tudo bem, 6h38 em Manaus. Mais uma vez, uma boa noite para você. Estamos juntos com você até às 7 da noite, mais uma edição do programa 18 horas. E nós vamos agora na segunda música da playlist de hoje. Você vai conferir aí a parceria do DJ David Guetta com a mega cantora Cia.
Pois é, ele disse que essa música é uma das inspirações de David Guetta que ele teve durante o período de isolamento. Então vamos de música, Let's Love. Você está ouvindo 18 horas. Bem, 6h42. Boa noite para você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. A segunda da playlist de hoje, David Guetta e Cia, a música Let's Love aqui em 100.7. Mix. Bom, agora nós vamos conferir, a previsão do tempo para este fim de semana, em sabadão e domingão, em Manaus, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para este sábado, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 85%. Já no domingo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, com também períodos de nublado e chuva a qualquer hora. A mínima prevista de 23 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90%. 6h43, boa noite. Entrevista do dia. E acontece neste fim de semana o Drive-Thru Ambiental, que é uma ação que veio como um dos resultados do Dia Mundial da Limpeza, que aconteceu no dia 19 de setembro, também com mobilização aqui no estado do Amazonas. E que falamos também, nós tratamos sobre esse assunto aqui no 18 horas. E para falar mais sobre essas ações, vamos conversar agora com o mobilizador regional do Dia Mundial da Limpeza, Tiago Teles Andrade. Muito boa noite, Tiago, tudo bem? Muito boa noite, pessoal. Boa noite. Bom tê-lo novamente aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo falando sobre um assunto tão importante, né? Bacana. Exatamente. Então, a ação do Drive-Thru Ambiental é realmente uma consequência positiva, né, do Dia Mundial da Limpeza? Sim. A ação do Dia Mundial da Limpeza aconteceu por a gente não poder aglomerar, né? Certo. Então o resultado foi incrível, porque a gente percebeu que tinham pessoas que sentiam a necessidade de descartar seus resíduos em algum lugar que tivessem a certeza do encaminhamento correto. Entendi. Okay. E foi um sucesso esse Dia Mundial da Limpeza esse ano? Faz aí um balanço rápido. Teve um resultado positivo, né? Muito. A gente conseguiu retirar da rota de problemas ambientais e dar a destinação correta de quase 1 tonelada, quer dizer, mais de 1 tonelada e 600 quilos. Bacana, hein? De tudo isso, 301 quilos foi só de resíduos eletrônicos. E essa é a grande questão, não é, Tiago? O que fazer, né? Qual é o descarte correto desses resíduos eletrônicos? Então, é entender que os resíduos não são lixo, são oportunidades, né? E assim, entender que a gente tem empresas responsáveis que façam esse encaminhamento. No caso, o eletrônico, ele vai para descarte correto, onde eles fazem um trabalho incrível de transformar o que não funciona mais em peças novas e dá margem para os projetos de ribeirinhos, de pessoas que estão longe da conectividade. De repente servir como matéria-prima, né? Sim. Exato. E a ideia é que essas ações, elas sigam durante o ano, independente deste dia, né? Do dia marcado para ser o Dia Mundial da Limpeza, não é isso? Sim. A nossa intenção é fazer todo último sábado do mês e assim, abraçar toda a cidade, em todos os pontos da cidade terem um drive-thru ambiental no último sábado do mês, para transformar o hábito das pessoas até mais fácil, sabe? Deles terem que sair de um bairro até outro para poder entregar nos pontos de coleta voluntárias. Então ter um perto da sua casa que você tenha certeza, vou guardar, porque eu não vou precisar me deslocar tanto para poder entregar e ter a certeza de que eu estou fazendo bem pro mundo e ainda ajudando a monetizar a economia dos catadores de lixo. Bacana, e como vai ser o drive-thru ambiental? Você já tem uma programação? Sim. O drive-thru ambiental, ele funciona em 3 pontos. Pela parte da manhã, no Impact Hub, aqui no V8, próximo ao Tribunal de Contas. De 10 da manhã às 15 da tarde.
certo? Aí a gente tem mais 2 pontos. Um na Djalma Batista, que é a Revolução da Tabacaria, que fica ao lado do Senac, na frente do Amazonas Shopping. E o novo ponto, na Avenida Neutonize, na frente da grande loja maçônica do Amazonas. Ambos os pontos vão funcionar pela parte da tarde, de meio-dia até às 17 horas. Ok, bacana. Certo. Agora, tem algum endereço nas redes sociais para a galera procurar, de repente seguir esse grupo, seguir essas ações? Sim, @drive-thru ambiental no Instagram. Lembrando que o TRU é THRU. Tá, daí a pessoa vai lá e pode, saber, confirmar os locais, né, de descarte. As informações, né, a informação geral. E uma coisa bem legal para deixar claro é que, assim, apesar da gente fazer a coleta, nós não somos um ponto de coleta fixo. Então, assim, é só o último sábado do mês. Apesar da gente querer receber durante todo o mês, a gente não tem estrutura para isso, entendeu? Então, assim, que as pessoas entendam que é só o último sábado do mês, por enquanto. De repente, no ano que vem, a gente venha com outras novidades, porque a gente está trabalhando para isso, para transformar em hábito mesmo das pessoas fazerem a separação, olharem para o lixo como uma oportunidade e não lixo. Tá ótimo, então, muito obrigada pela sua participação aqui no programa 18 horas. Conversamos com o mobilizador regional do Dia Mundial da Limpeza, Tiago Teles de Andrade. Tiago, obrigada. Muito obrigado a vocês. Uma ótima noite. Antes de desligar, eu aguardo vocês dois amanhã aqui no ponto, viu? Pra gente tirar fotos, vocês tragam as redes de vocês, ou então só tragam a presença de vocês. Claro, estaremos aí com certeza. Muito bem. Tá ótimo. Muito obrigado, gente. Obrigada, boa noite. Boa noite. Agora 6h48 em Manaus, você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. O Sistema Único de Saúde garante para pacientes oncológicos a realização de reconstrução mamária durante o procedimento da retirada do tumor. Se houver indicação médica e clínica, o procedimento é garantido por lei. E a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, o FCCOM, já realizou 22 reconstruções mamárias em pacientes somente este ano. E segundo a Fundação, não há fila de espera para o procedimento. O cirurgião plástico Roberto Pereira explica que existem critérios para que as cirurgias aconteçam. Vamos ouvir. Existem critérios, e os critérios são o tipo do tumor, o tamanho do tumor, e se esse tumor já provoca ou já provocou metástases à distância, ou seja, já mandou células malignas para outro local do organismo. Bom, e o cirurgião Roberto Pereira, ele ainda ressalta, que a Fundação realiza todos os tipos de cirurgia. Na Fundação SECOM, nós utilizamos todos os métodos aceitos pela comunidade científica para a reconstrução mamária. Ou seja, não há método que não se utilize para a reconstrução mamária. É lógico que cada paciente é uma paciente individual. Então, um método que é utilizado para uma paciente pode não ser indicado para outra. Mas qualquer método de reconstrução mamária é utilizado na Fundação SECOM. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, 6h50. Vamos finalizar, a nossa terceira da playlist de hoje aí. Hoje nós vamos aí com um super remix para fechar o playlist, O grupo musical Buscabulha produziu um remix de uma música aí do trio All You Are. Então vamos conferir esse resultado agora, fechando a playlist aqui do 18 horas. Vamos de Bad Advice. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, 6h54. Você no melhor mix do Brasil. All You Are, Bad Advice, Buscabulha remix. Foi a terceira fechando a playlist do 18 horas de hoje aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão.
E até o momento, o estado do Amazonas não divulgou a parcial desta sexta-feira do número de casos e internações da Covid-19 no Amazonas. E no Brasil, segundo o levantamento de consórcio de veículos da imprensa, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, o país tem hoje 159.104 mortes por coronavírus confirmadas até a 1 da tarde desta sexta-feira. O país soma 5.499.857 casos confirmados de Covid-19. Agora, segundo os dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 4.954.159 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 6h55, partimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O desemprego no Brasil atingiu o recorde de 14,4% no trimestre encerrado em agosto. Os números são do IBGE. Em 3 meses, o número de desempregados no país aumentou em mais de 1.100.000 pessoas e chegou a 13,8 milhões. Em um ano, o Brasil perdeu 12 milhões de postos de trabalho e viu a população ocupada escolher para o menor contingente já registrado pela pesquisa iniciada em 2012. Encolheu para o menor contingente desde 2012. Por trás dos dados, há um enorme contingente de pessoas em situação difícil. A situação deve trazer à lembrança dos brasileiros a importância da eleição para as prefeituras. Muito do amparo às famílias sem emprego vai depender da ação social dos municípios. A escolha de candidatos que se comprometeram ou já fizeram ações de amparo às famílias mais necessitadas devem estar nas discussões. Manaus é a capital com a maior taxa de desemprego do Brasil. O próximo prefeito vai ter a responsabilidade de enfrentar essa situação muito difícil, que certamente não é para qualquer um. 18 horas. Agora 6h57 em Manaus, sexta-feira, Karime, nós estamos finalizando mais uma edição do 18 horas, mais uma semana. Amanhã já é sabadão. Estamos juntos, né? Segunda a gente volta, não é isso, Karime? Exatamente. Muito obrigada pela companhia. Obrigado. Um beijo, um ótimo fim de semana. Continue bem, continue em 100,7 segunda, hein? A partir das 6 e volta mais uma edição do 18 horas. Bom final de semana para você. Quem tá de feriado, bom feriado e até segunda. Você ouviu 18 horas.